Em seu romance de ficção científica, O Guia do Mochileiro das Galáxias, Douglas Adams nos conta sobre um restaurante espacial, Milways. O restaurante ficava em uma bolha temporal, situada exatamente no fim do tempo e da matéria, ou seja, no momento em que o universo deixaria de existir, e sua grande atração era justamente a possibilidade de presenciar o fim do universo, que explodiria quando a sobremesa fosse servida. Me atrevo a dizer que ir ao cinema hoje é a mesma experiência. Os grandes estúdios nos apresentam obras que parecem contar sempre exatamente o mesmo tema: a destruição do herói e o fim de uma franquia. De novo, vou ser obrigado a falar da Disney, mas vejam que seus filmes estão com uma temática mais sombria. Suas cores, seus cenários, suas personagens, quando muito apresentam um jogo de luz e sombra, mas na maioria das vezes, sombrios, exatamente o oposto das suas criações mais antigas. A sensação passada, quando se assiste qualquer obra de Avengers, Star Wars e até mesmo das suas animações, é uma sensação de arrependimento, algum tipo de remorso ou amargura, como se algo estivesse fora do lugar e fosse impossível de ser consertado. Em uma visão mais dostoiévskiana, parece uma culpa raskolnikovska, uma demonstração de luto, ou uma demonstração mesmo que inconsciente de que os filmes hoje estariam anunciando o crepúsculo dos heróis. E o destino dessa vez consumiu Indiana Jones. Nós estamos vendo a morte de grandes estúdios e o fim da era dos heróis no cinema. E é muito simbólico que o quinto filme de Indiana Jones seja o marco para esse momento. Uma continuação duvidosa de uma continuação duvidosa. Praticamente um remake do remake. Uma releitura da releitura. Um xerox do xerox. O que me faz concluir que realmente acabou. A gente está vendo em primeira mão a completa falta de material para Hollywood destruir. Não tem mais nada sobrando. Quando assisti ao novo filme do Indiana Jones e o Chamado do Destino, confesso que minhas expectativas se realizaram. A mesma dissertação repetitiva de sempre, sobre a desconstrução do herói em detrimento de um herói mais representativo, muito CGI PlayStation 3, gente velha sendo humilhada, o velho compo do parasitismo pós-moderno, né? Pra quem não sabe, Indiana Jones é uma trilogia de filmes lançados na década de 80, que conta a história do arqueólogo aventureiro Henry Jones Jr., também conhecido como Indiana Jones. Os filmes se passam durante a década de 30 e a década de 40, e geralmente Jones enfrenta nazistas para encontrar algum artefato sagrado e mágico. Não é necessário dizer que a série foi um sucesso na época, já que ela ditou toda a estética de obras cinematográficas sobre arqueologia desde então. Mas o mais incrível de tudo é que o quarto filme da trilogia, O Reino da Caveira de Cristal, foi um dos primeiros filmes a tentar relançar uma franquia acabada e enfiar toda a mitologia no rabo. Na época do lançamento, eu me recordo que todos acreditavam que seria uma merda porque a gente estava usando os novos Star Wars como base. E se em 2008 já era uma coisa que soava como desnecessária, ainda mais usando Harrison Ford como o próprio Indiana Jones, imagina isso em 2023. 15 anos depois, a Disney lança um outro filme para bater o último prego do caixão, com o próprio estúdio admitindo que não esperava um grande retorno e era até possível um prejuízo na estreia. E quando digo que é o fim dos heróis, você pode até me dizer que uma outra safra de filmes de ação vai vir? Que tem esse herói, aquele herói? Sim, vai ter alguns outros filmes sobre histórias aventurescas, mas como dizem, uma andorinha não faz verão. As obras de hoje são escritas e dirigidas por coletivistas de aspecto andrógeno com braços de quem nunca trocou um galão de água na vida, sem a mínima noção do que seja um homem, e que utilizam iPads e notebooks da Apple como pranchetas para os seus planners de páginas coloridas. Por mais que você possa acreditar que uma obra ou outra vai se destacar, já existe toda uma máquina montada que dá mais valor no quão convencional vai ser a sexualidade da protagonista do que no desenvolvimento da personagem em si, a não ser que a personagem se desenvolva em alguém que se descubra dentro de um espectro sexual pouco convencional, tipo helicóptero sexual ou alguma coisa do tipo. É notório que as obras mais badaladas de hoje estão sendo feitas refletindo uma população específica da alta sociedade californiana, ou pelo menos o seu pensamento mais vigente. E isso é um problema. Não é surpresa vermos obras com protagonistas ou heróis de aparência andrógena, utilizando alguma minoria como apelo publicitário e levando a sexualidade da personagem em primeiro plano em toda a deixa possível, mudando até personagens canônicas para se adequarem nessas características. O problema não é a personagem ser atípica ou incomum, é que os roteiristas estão usando grandes obras como divãs de psicoterapia mal feita. Mas vejam a ironia, na ânsia de autoafirmarem sua visão de mundo, ao invés de criarem novas personagens, novas histórias e acrescentarem algo além de seu próprio peso na Terra, parece que primeiro precisam apagar o que foi feito.
Como crianças mimadas, eles apenas refizeram filmes famosos e aclamados, recontando a mesma história, mas readaptada para refletir os tempos atuais. Ou seja, refletindo a sua própria bússola moral, que geralmente aponta para o meio das pernas mesmo. Repetiram essa falcatrua tantas vezes que acabou. Não existe mais grandes franquias que possam ser arruinadas. Talvez exista uma ou outra, mas é questão de tempo. Os Caça-Fantasmas, Indiana Jones, Star Trek, as princesas da Disney, Exterminador do Futuro, Alien, Peter Pan, Star Wars, He-Man, Scooby-Doo, Senhor dos Anéis, Universo Marvel, Universo DC, Dark Universe, Doctor Who, 007, as adaptações do Neil Gaiman, as adaptações de videogames, as adaptações de outros livros. Gente, eles transformaram até Howard Lovecraft em um discurso feminista, porra. Os caras destruíram até a Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Meu Deus do céu. Tudo, ou quase tudo, que já foi grande um dia, refeito de maneira a se enquadrar na visão de um mundo do roteirista de Hollywood que mora num flat em Santa Mônica e acha que é oprimido porque convive com muitos latinos que trabalham pro serviço de quarto, além do seu Samoyedo não ter espaço suficiente para brincar dentro desse apartamento, né? Ah, mas Hollywood era formada por diretores chauvinistas, machistas, tabagistas, escrotos que abusavam de mulheres, só contratavam pessoas específicas, calvos, etc, etc. Tudo bem, essa Hollywood cuzona do satanás aí deu as obras que a Hollywood do bem acabou de destruir. Não é que a gente não queira ver mais mulheres na tela em papéis de protagonismo ou demonstrando força e poder. A gente só não quer ver um herói praticamente aposentado ser humilhado pela sua sucessora, que já é melhor que ele em todos os aspectos, sem nem ter passado por uma grande aventura ainda. Aliás, a obra que mais retorceu seus personagens originais, O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, teve apenas 37% do seu público assistindo a obra inteira. Dentro dos Estados Unidos, né? Quer dizer, 2/3 não chegaram até o final. E caso alguém acredite ainda que existe uma falta de representatividade homossexual nos cinemas, devo avisar que a gente já passou dessa fase e está naquela fase de que não é nem mais tabu falar sobre Pink Money. Ou seja, existe um segmento inteiro de produtos, marcas, filmes, séries, desenhos animados, músicas, visando totalmente o universo gay. E vamos ser sinceros, até nas novelas da Globo, qualquer deixa que qualquer personagem dê acaba virando um relacionamento homoafetivo, mesmo que não faça o menor sentido com a história. Temos Andor, e olha que eu considero a melhor obra desse novo Star Wars, mas a relação lésbica é completamente deslocada, bem desconexa mesmo com o universo à sua volta. Game of Thrones surfou em sua sexualidade, mas House of Dragons surfa ainda mais, com mais cenas homoafetivas. Velma é literalmente uma história sobre a descoberta sexual entre duas garotas. Temos uma cena específica em Lightyear, completamente aleatória, só para celebrar uma relação interracial homoafetiva. Willow e Strange World, com seus respectivos casais aventureiros. Um episódio inteiro de Last of Us, que não é ruim per se, mas é meio desconexo com a obra também. Um episódio sobre um Tinder gay no apocalipse zumbi é algo muito louco, né? Mas certamente uma comédia romântica melhor que Bros. Temos também a própria descoberta de Ali sobre a sua sexualidade em Last of Us, um personagem autodeclarado não binário na nova animação da Disney, Elementos, além de Love, Simon, Young Royals, Heartstoppers, The Haunt of Bly Manor, são todas sobre uma temática gay. E tem muito mais exemplos, né? A falta de representatividade no cinema hoje é praticamente um mito. A não ser que você queira entrar em picuinhas, sei lá, falta nordestina em Hollywood. Hoje o que a gente tem, de fato, é um excesso de obras que usam a sexualidade das suas personagens, a etnia das suas personagens, ou sua condição econômica, como próprio enredo. Quero dizer, a gente tem tantas séries sobre a vida sexual de adolescentes universitárias que quando lançam uma obra infanto-juvenil de terrorzinho adolescente idiota, já se espera que exista um casal lésbico e que na próxima temporada o negócio vire um American Pie gótico. E o nível de vaidade é tão grande que não percebem a ironia de estarem apenas reforçando estereótipos negativos sobre os grupos que querem representar. Em She-Hulk, por exemplo, temos um grupo de roteiristas mulheres que, na ânsia de combater a masculinidade tóxica, apenas reafirma um estereótipo pejorativo da mulher. Uma mulher com uma grande carreira profissional, que é infeliz e solitária, ganha um corpo escultural, começa a sair com vários homens, mas só os bonitos. Piora no trabalho, perde seu emprego e só encontra felicidade nos braços de um macho domesticado, mas que é superior a ela na advocacia e no heroísmo. Além disso, sua arqui-inimiga é uma rival do colégio, que ela nunca superou, e sua apoteose é ser elogiada por suas antigas colegas de escola, especificamente por ter um corpão. Se isso não for reafirmar uma imagem negativa do comportamento feminino, eu posso começar a falar as coisas que eu penso em voz alta novamente. Esse ciclo de destruição de obras canônicas é ainda mais emblemático pensando na Lucasfilm. Quando George Lucas e Steven Spielberg fizeram seus filmes, eles realmente propuseram uma ressurreição do gênero de herói. E de fato era isso, uma tentativa de ressuscitar o gênero da narrativa heróica, que havia desaparecido no cinema
no final da sua juventude, o cinema estava demasiadamente pessimista e com poucas histórias heróicas românticas. Então os dois se uniram nessa tentativa de resgatar aquele antigo arquétipo do herói e histórias de aventuras mais clássicas. Star Wars, por exemplo, é um filme que se passa em um lugar distante, em um passado remoto, com um jovem órfão que é procurado por um mestre ancião, trazendo uma herança de seu pai, misturando antigas religiões e uma estética oriental esotérica para os Jedi. Com o clássico arquétipo do herói de Campbell, reaviveu as histórias heróicas do cinema. Podemos observar esse aspecto clássico até no Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, onde a primeira parte do filme ainda é sobre um velho ancião que leva até um jovem despreparado algum objeto como herança de algum dos seus antepassados, marcando o início de seu trajeto. Lembrando que nem Spielberg, nem George Lucas e muito menos Peter Jackson podem ser chamados de conservadores políticos. Eles apenas queriam contar uma boa história e sabiam que deviam deixar de lado suas visões políticas para isso. Mas esse novo Indiana Jones fecha um ciclo iniciado pela própria Lucasfilm. O Crepúsculo dos Heróis foi anunciado pela mesma empresa, responsável pelo seu alvorecer. E veja a enrascada que os produtores de Hollywood se meteram. Seus escritores não sabem mais descrever uma personagem masculina. Uma personagem masculina complexa, tensa, preocupada, conscienciosa de suas responsabilidades. Não um estereótipo absurdo sobre um homem tóxico e machista. Seus diretores não sabem mais elaborar cenas que mostrem esse lado lacônico, estrategista, rústico e áspero da alma humana. E minha nossa, nem vamos falar sobre os atores. Quem dessa nova geração poderia fazer qualquer papel do Al Pacino ou do Robert De Niro, um Taxi Driver, um Scarface? Quem poderia fazer o minerador Daniel Plainville, de Sangue Negro? Quem poderia ser o novo Matt Damon e o novo Robin Williams em algum remake de Gênio Indomável? Quem faria algo como Forrest Gump ou o Capitão John Miller do Resgate do Soldado Ryan nos dias de hoje? Dificilmente encontraríamos hoje atores capazes de transparecer essa masculinidade cativante no cinema. E a falta de criatividade está tão grande e notória que não apenas as maiores bilheterias são remakes, releituras ou continuações, mas as piores bilheterias também são remakes, releituras ou continuações. E esqueçam, não há volta, não há como desfazer o que está feito. As franquias foram destruídas e os cânones profanados. A Bifrost se rompeu. Agora, nos resta aguardar o novo momento de fertilidade criativa. E eu ouso dizer que talvez essa nova era não esteja tão longe. Aguardo ansiosamente pelo novo filme do Nolan, Oppenheimer. É isso por hoje. Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1.